Eu nunca pensei que a vida seria tão irônica depois de tudo. Aqui estava eu, atrás do balcão do pequeno restaurante em que trabalho, enquanto ele, o homem que um dia prometeu o mundo para mim, entrava pela porta de mãos dadas com outra mulher. Era como se o tempo tivesse congelado no momento em que nossos olhares se encontraram. Respirei fundo, tentando manter a compostura, mas meu coração parecia que ia sair do peito. Ele estava tão impecável como sempre, vestido com um terno caro que fazia todos ao redor parecerem amadores. A mulher ao seu lado era jovem, bonita, e tinha um sorriso confiante no rosto. Boa noite, bem-vindos. Minha voz saiu firme, mas havia um nó na garganta. Ele não respondeu imediatamente, apenas me encarou por um instante que pareceu eterno. Seus olhos, aqueles olhos que eu conhecia tão bem, estavam cheios de algo que não consegui decifrar. Obrigado, ele finalmente disse, sua voz soando tão familiar que trouxe uma onda de lembranças que eu preferia esquecer. A mulher sorriu educadamente e puxou o braço dele, como se já tivesse notado a tensão. Pensei comigo mesma, o que um homem como ele está fazendo aqui? Este não era o tipo de lugar que ele frequentaria. O restaurante era simples, familiar, e não fazia parte dos circuitos glamourosos que ele costumava visitar. Mas então ouvi um cliente na mesa ao lado sussurrar, a comida aqui é caseira, uma delícia. Dizem que é o melhor escondidinho da cidade. Era isso. Eles deviam ter vindo por curiosidade, talvez para experimentar algo diferente, algo mais real. Enquanto os conduzia até uma mesa próxima, tentei manter minha expressão neutra. Eles escolheram um lugar perto da janela, onde o brilho da cidade iluminava o ambiente de forma quase mágica. Meu uniforme simples contrastava com a elegância deles, e isso só reforçava a distância entre nossas vidas agora. Voltei para trás do balcão, tentando me ocupar com qualquer coisa, anotar pedidos, organizar talheres, limpar copos que já estavam limpos. Mas, de tempos em tempos, meu olhar escapava em direção à mesa deles. Ele parecia tão à vontade, conversando e sorrindo com a mulher, mas algo em sua postura o denunciava. Havia um desconforto sutil, quase imperceptível, que só alguém que já o conheceu profundamente poderia notar. Enquanto isso, outros clientes iam e vinham, mas nenhum conseguia tirar minha mente daquele momento surreal. Quando finalmente chegou a hora de levar o pedido à mesa deles, senti um arrepio. Peguei a bandeja com cuidado e me forcei a caminhar até lá com a cabeça erguida. Seu pedido, anunciei, colocando os pratos na mesa. Ele me olhou novamente, dessa vez mais intensamente, como se estivesse tentando encontrar algo em mim que já não estava lá. Clara, ele murmurou, baixo o suficiente para que a mulher ao lado não ouvisse. Meu nome, saindo de seus lábios, trouxe uma avalanche de emoções que lutei para controlar. Senhor, mais alguma coisa? Perguntei, ignorando a familiaridade em seu tom. Ele hesitou, mas antes que pudesse responder, a mulher cortou o silêncio. Obrigada, estamos bem, ela disse com um sorriso educado, mas havia um toque de possessividade em sua voz. Assenti, virei-me e voltei ao balcão. Minhas mãos tremiam levemente enquanto ajeitava o avental, tentando me convencer de que aquele era apenas mais um cliente, que aquilo não significava nada. Mas, no fundo, sabia que não era verdade. Durante o restante da noite, eu os observei de relance enquanto cuidava dos outros clientes. Ele olhava em minha direção ocasionalmente, mas evitava prolongar o contato visual. Quando finalmente pediram a conta, senti um alívio e uma tristeza inexplicável ao mesmo tempo. Enquanto saíam pela porta, ouvi o tilintar do sino e percebi que minha respiração estava presa desde o momento em que ele entrou. Aquele encontro havia trazido à tona tudo o que eu tentei enterrar. E, mais uma vez, o destino parecia me dizer que algumas histórias não acabam tão facilmente. Ver Marcos naquela noite trouxe de volta tudo o que eu havia lutado tanto para esquecer. Cada lembrança, cada discussão, cada momento em que senti que estava perdendo a mim mesma para manter aquele casamento. Depois que ele e sua namorada saíram, o vazio que ele deixou parecia tão pesado quanto a presença dele. Enquanto fechava o restaurante, minha mente vagava para o dia em que decidi deixar aquela vida. No começo, nosso casamento era cheio de promessas. Marcos tinha ambição,
mas também um coração cheio de sonhos, e eu acreditava ser parte deles. Mas, conforme sua empresa crescia, ele mudou. O trabalho passou a ser a única prioridade, e eu fui sendo empurrada para um canto da nossa vida juntos. No início, eu tentei entender. Achei que era só uma fase, que tudo se equilibraria. Mas, com o tempo, ele passou a me tratar como se eu fosse apenas mais um detalhe na casa perfeita que ele estava construindo. Eu era a esposa que ele exibia em eventos sociais, mas dentro de casa eu me sentia invisível. Lembro-me das noites em que ele chegava tarde, falando ao telefone, mal notando minha presença. Mais difícil ainda era suportar o mundo dele. As festas luxuosas, os amigos que mediam tudo por status e riqueza. Eu nunca me encaixei naquele universo, e isso ficou cada vez mais evidente. Em uma noite, durante uma dessas festas, ouvi uma das amigas dele sussurrando para outra: ela não tem nada a ver com ele. Aposto que não dura. Eu sorri como se não tivesse ouvido, mas aquilo me atingiu como um soco. O momento decisivo veio meses depois. Eu tentei conversar com Marcos, explicar como me sentia, mas ele apenas riu, achando que eu estava exagerando. Você tem tudo o que pode desejar, Clara. Por que está reclamando? O tom dele foi como uma facada. Ele não entendia, ou talvez não quisesse entender, que o que eu precisava não era dinheiro, mas presença, carinho, parceria. Naquele dia, percebi que estava sozinha, mesmo sendo sua esposa. E foi quando tomei minha decisão. Eu arrumei minhas coisas e saí sem olhar para trás. Não pedi nada, nem pensão, nem divisão de bens. Para ele, isso parecia loucura. Por que você está desistindo de tudo? Você não vai conseguir sem mim, ele disse, com incredulidade nos olhos. Mas eu queria recomeçar. Eu sabia que se aceitasse o dinheiro dele, seria como aceitar um vínculo que eu queria cortar. Eu precisava provar, para ele e para mim mesma, que eu podia seguir em frente sozinha. Foi doloroso, mas também libertador. Nos meses que se seguiram, houve momentos em que me perguntei se havia feito a escolha certa. A realidade era dura, e começar do zero não foi nada fácil. Trabalhei em empregos simples, lutei para pagar as contas, mas, aos poucos, fui encontrando força em mim mesma. Agora, vendo-o novamente, percebi como nossa história ainda estava viva dentro de mim. Não porque eu quisesse voltar, mas porque ele sempre seria uma parte da minha jornada. Marcos não sabia que eu estava grávida, e isso era algo que eu planejava manter assim. Enquanto saía do restaurante naquela noite, fechei os olhos por um momento e respirei fundo. Meu bebê precisava de uma mãe forte, e era isso que eu estava determinada a ser. Marcos tinha sua vida, e eu tinha a minha. E, por mais que o passado fosse doloroso, eu sabia que não podia deixar isso me definir. Os dias seguintes passaram como um borrão. Depois daquele encontro inesperado com Marcos, eu me forcei a manter a rotina, mas cada canto do restaurante parecia carregado de lembranças que eu preferia esquecer. Era como se sua presença tivesse deixado uma marca invisível, uma sombra que eu não conseguia afastar. Naquela tarde, Rafael, o gerente do restaurante e meu amigo mais próximo, percebeu que eu estava distante. Ele era uma das poucas pessoas que sabia parte da minha história com Marcos. Você está bem, Clara? Ele perguntou, com a testa franzida enquanto arrumava os talheres no balcão. Estou. Só, foi uma semana difícil, respondi, desviando o olhar. Rafael sabia quando não insistir, e eu era grata por isso. Mas, no fundo, eu sentia que ele também sabia que algo maior estava acontecendo. Enquanto eu tentava me concentrar no trabalho, ouvi conversas no salão. Alguns clientes estavam comentando sobre um artigo recente em uma revista de negócios. Era sobre Marcos. Claro que seria. Ele era um dos empresários mais influentes da cidade, e sua vida sempre foi motivo de especulação. Dizem que ele está expandindo os negócios para o exterior, uma cliente comentou, com admiração evidente. Parece que nada o abala. Ele é imbatível. Imbatível. A palavra ecoou na minha mente. Eles não sabiam que aquele mesmo homem, com toda sua confiança e sucesso,
era também o mesmo que havia me deixado sentir tão pequena. Quando terminei meu turno, decidi caminhar até minha casa em vez de pegar o ônibus. Era meu jeito de esfriar a cabeça e organizar meus pensamentos. Mas, enquanto atravessava o bairro, algo me fez parar. Na esquina de uma livraria, vi um carro que reconheceria em qualquer lugar. Era o carro de Marcos, com seus vidros escuros e sua presença inconfundível. Por um momento, pensei que talvez estivesse imaginando coisas, mas então o vi. Ele estava do lado de fora do carro, falando com alguém ao telefone, seu rosto tão sério quanto eu me lembrava. Me escondi atrás de uma pilha de caixas empilhadas em frente à loja. O que ele estava fazendo ali? Mais tarde, no restaurante, Rafael mencionou casualmente que tinha visto Marcos perto do bairro no dia anterior. Meu coração afundou. Ele sabia onde eu morava. Ele estava me seguindo? Ou aquilo era apenas uma coincidência cruel? Decidi confrontar meus pensamentos e agir. À noite, depois de fechar o restaurante, fiz algo que não fazia há muito tempo: procurei por ele online. As notícias sobre sua empresa estavam por toda parte, mas algo em uma foto chamou minha atenção. Era um evento de gala recente, e ele estava ao lado da mulher que estava com ele no restaurante. Amanda. Ela parecia perfeita ao seu lado, e o sorriso que ele exibia era diferente do que ele costumava me dar. Mas havia algo mais. Ao continuar lendo, vi uma citação dele sobre responsabilidades futuras e planos familiares. Meu estômago se revirou. O que ele queria dizer com aquilo? Será que ele estava planejando ter filhos com Amanda? A ideia me atingiu como um soco. Foi nesse momento que percebi algo importante: ele não podia descobrir sobre meu bebê. Não era medo de Marcos, mas de suas intenções. O homem que ele se tornou era diferente daquele que eu conheci, e eu não sabia se podia confiar nele para fazer parte da vida do meu filho. Apesar de toda a dor e confusão, havia uma certeza que me mantinha firme: este bebê era minha nova chance de recomeçar. E, por mais que Marcos pudesse ser uma parte inescapável do meu passado, ele não precisava ser o centro do meu futuro. Naquela manhã, eu acordei com o coração pesado. Algo dentro de mim dizia que minha vida estava prestes a mudar novamente, mas não sabia ao certo como. Trabalhar no restaurante se tornava cada vez mais difícil. Não porque o trabalho era exaustivo, mas porque o rosto de Marcos parecia estar em todo lugar, mesmo quando ele não estava ali. Quando voltei para casa naquela noite, encontrei Rafael esperando por mim no portão. Ele parecia hesitante, como se estivesse prestes a dizer algo que vinha guardando há dias. Clara, posso falar com você? Ele não costumava ser tão sério, então assenti, encostando-me à grade enferrujada. Eu acho que Marcos sabe, ele começou, direto. Meu corpo enrijeceu. Ele esteve aqui de novo hoje. Eu o vi do outro lado da rua, olhando para o restaurante. Não parecia uma coincidência. Minha mente ficou em branco. Por que ele estava me observando? O que ele queria? Mas antes que eu pudesse responder, Rafael continuou: Clara, ele merece saber. Sobre o bebê. Aquelas palavras eram como um tapa. Eu sabia que ele tinha razão, pelo menos em parte. Marcos era o pai, e, mesmo que eu tivesse meus motivos para esconder isso, a verdade sempre parecia encontrar um jeito de emergir. Mas como contar a ele? E o mais importante, por que agora? Ele não entende o que significa ser família, Rafael, respondi, minha voz tremendo. Ele nunca soube o que é estar presente. O que eu ganho revelando isso? Ele vai tentar controlar minha vida de novo? Rafael não insistiu, mas seu olhar era suficiente para me fazer questionar minhas escolhas. Depois que ele foi embora, eu me sentei no sofá e deixei as lágrimas rolarem. Não era só raiva ou tristeza. Era exaustão. Eu estava cansada de carregar tudo sozinha, mas a ideia de abrir espaço para Marcos novamente parecia ainda mais sufocante. No dia seguinte, enquanto atendia no restaurante, o sino da porta tocou, e meu coração afundou. Ele estava lá, de novo. Só que dessa vez, ele estava sozinho.
sem Amanda, sem os olhares curiosos. Apenas ele. Clara, precisamos conversar, ele disse, sem rodeios. Havia um tom de urgência em sua voz, algo que eu nunca tinha ouvido antes. Olhei ao redor para os outros clientes, tentando manter a compostura. Estou ocupada, Marcos, respondi, seca, tentando passar por ele. Mas ele bloqueou meu caminho, os olhos fixos nos meus. Eu sei, ele disse, baixo, mas firme. Eu sei que o bebê é meu. Meu corpo congelou. Era como se o chão tivesse desaparecido sob meus pés. As palavras dele ecoaram na minha mente, e tudo o que eu consegui fazer foi encará-lo, sem saber como responder. Porque você não me contou, ele continuou, e sua voz vacilou pela primeira vez. Eu merecia saber, Clara. Eu tenho o direito de saber. Respirei fundo, tentando manter o controle. Você tem o direito de saber? Onde estava esse direito quando eu implorei por você? Quando eu precisava de um marido e você era apenas um fantasma no trabalho. Você acha que isso é sobre direitos, Marcos? Ele ficou em silêncio, e por um momento, vi algo que não esperava, vulnerabilidade. Ele parecia menor, quase encolhido sob o peso das minhas palavras. Eu errei, Clara, ele disse, a voz quase um sussurro. Eu sei que errei. E, se pudesse voltar atrás, faria tudo diferente. Mas eu não posso. O que eu posso fazer é tentar agora. Me deixe tentar. Minhas emoções estavam em conflito. Parte de mim queria acreditar, mas outra parte, a parte que havia sido quebrada tantas vezes, não conseguia esquecer. Eu não podia simplesmente ignorar tudo o que havia acontecido entre nós. Não é tão simples assim, eu disse, cruzando os braços. Você acha que pode aparecer aqui e consertar tudo com palavras bonitas? Não é assim que funciona, Marcos. Ele assentiu lentamente, como se soubesse que não tinha argumentos contra aquilo. Eu não estou pedindo para consertar tudo. Eu só quero ser parte da vida do meu filho. E, se você me deixar, eu quero ser alguém em quem você possa confiar de novo. As lágrimas queimaram nos meus olhos, mas eu não deixei que caíssem. Ele estava tentando, eu podia ver isso. Mas as feridas ainda eram muito profundas. Eu não sei se posso confiar em você, murmurei, antes de sair e deixar Marcos ali, sozinho, no meio do restaurante. Aquela noite, enquanto me deitava, senti o bebê se mexer pela primeira vez. Era como se ele soubesse que algo estava acontecendo, algo maior do que eu podia controlar. Na noite seguinte ao nosso confronto no restaurante, minha cabeça parecia um turbilhão. As palavras de Marcos ecoavam como uma tempestade incessante, eu sei que o bebê é meu. Mas o que não saía da minha mente era outra questão, como ele descobriu? Eu não havia contado a ninguém além de Rafael, e ele nunca faria algo assim. Quando voltei ao restaurante no dia seguinte, Rafael estava esperando por mim, com aquele olhar preocupado que só ele sabia fazer. Antes que pudesse perguntar, ele se adiantou. Clara, precisamos conversar. Agora. Me sentei com ele em uma das mesas do canto, onde os clientes não poderiam nos ouvir. O que houve, Rafael? Perguntei, ainda desconfiada. Ele hesitou antes de falar, o que só fez meu coração acelerar. Clara, eu acho que Marcos ficou sabendo sobre o bebê, por mim. Minha respiração parou. O quê? As palavras saíram mais altas do que eu pretendia. Você contou a ele? Não exatamente, Rafael respondeu, sua expressão envergonhada. Ele veio aqui outro dia, antes daquele jantar. Parecia curioso, mas não disse muito. Só ficou fazendo perguntas sobre você, como está a sua vida, se você estava feliz. Ele estava preocupado, Clara. E eu não contei nada diretamente. Mas ele viu você uma vez ajeitando a barriga, e ligou os pontos. Meu corpo ficou tenso. A ideia de Marcos estar observando a minha vida sem eu saber me deixava desconfortável. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que Rafael não tinha feito por mal. Ele era um amigo, tentando proteger tanto a mim quanto ao bebê. Então, foi por isso que ele veio jantar aqui,
Perguntei, finalmente conectando os eventos. Sim, Rafael admitiu. Ele queria ter certeza. Queria ver você pessoalmente antes de dizer qualquer coisa. Eu deveria ter te avisado, Clara, mas achei que ele fosse embora depois disso. A verdade me atingiu como um peso no peito. Marcos não estava no restaurante por acaso. Ele tinha vindo procurar respostas, mas também, ele tinha vindo procurar por mim. O restante do meu turno foi um borrão. Cada prato que servi, cada cliente que atendi, tudo parecia uma distração inútil para o caos que dominava minha mente. Eu não sabia se estava com raiva, aliviada ou simplesmente cansada de tudo isso. Naquela noite, enquanto caminhava para casa, comecei a processar o que isso significava. Marcos sempre foi um homem de ação, alguém que tomava decisões rápidas e diretas. Ele sabia que eu estava grávida e, em vez de confrontar a situação imediatamente, escolheu observar à distância. Por quê? Medo? Culpa? Ou era apenas o jeito dele de evitar um conflito? Uma coisa era certa, ele não teria desistido tão facilmente. E, no fundo, parte de mim sabia que não deveria subestimá-lo. Marcos não era do tipo que voltava atrás, e agora que ele sabia, ele faria o que fosse preciso para estar envolvido. De volta ao meu apartamento, me sentei na cama e olhei para a pilha de contas na mesa ao lado. Minha vida estava longe de ser perfeita, mas era minha. Era o espaço que eu tinha construído, sem depender de ninguém. E, agora, havia um novo elemento em jogo, a presença inevitável de Marcos. Enquanto acariciava minha barriga, senti um misto de amor e medo. Eu queria proteger esse bebê de tudo, inclusive das complicações que Marcos poderia trazer para nossas vidas. Mas, ao mesmo tempo, parte de mim sabia que não poderia evitar isso para sempre. Ele sabia. E isso mudava tudo. O silêncio daquela manhã parecia mais pesado do que o normal. Eu estava atrás do balcão, mexendo em uma pilha de guardanapos que não precisava ser arrumada, quando ouvi o tilintar do sino da porta. Mesmo antes de olhar, meu coração já sabia. Era Marcos. Dessa vez, ele não parecia o homem confiante de antes. Sua postura estava mais tensa, e havia algo em seus olhos que eu não via há muito tempo, vulnerabilidade. Ele parou no meio do restaurante, como se estivesse avaliando se deveria dar o próximo passo. Mas antes que pudesse recuar, Rafael o chamou. Pode se sentar, Marcos. Clara está aqui. Fiquei furiosa. Rafael, não era para você. Vocês precisam resolver isso, ele cortou, antes de sair pela porta dos fundos. Rafael sabia ser teimoso quando achava que estava ajudando, e, naquele momento, ele tinha me deixado sem escolha. Marcos se aproximou e se sentou à mesa mais próxima, o olhar fixo em mim. Clara, por favor, ele começou, sua voz calma, mas firme. Eu só quero conversar. Havia tantas coisas que eu queria dizer, tantas emoções engasgadas, mas, no fundo, sabia que fugir novamente não resolveria nada. Suspirei, tirei o avental e me sentei à sua frente. Fale, eu disse, cruzando os braços. Ele hesitou, e por um momento, achei que ele fosse recuar. Mas então começou, eu cometi muitos erros com você. Eu sei disso. E, quando você foi embora, eu não percebi o que estava perdendo até ser tarde demais. Marcos, isso é passado, interrompi, tentando manter a frieza na voz. Não adianta relembrar agora. Não é só o passado, Clara, ele retrucou. É sobre o que está acontecendo agora. Sobre o bebê. O ar parecia ter saído do ambiente. As palavras dele pairavam entre nós, pesadas e impossíveis de ignorar. Eu sei que você tem seus motivos para não querer que eu esteja envolvido, ele continuou, mas eu não posso simplesmente fingir que não sei. Esse bebê é meu também. E o que você acha que vai fazer, Marcos? Perguntei, minha voz subindo um tom. Entrar na minha vida de novo, como se nada tivesse acontecido. Jogar dinheiro na situação para tentar consertar tudo? Porque, se for isso, deixe-me facilitar as coisas para você, eu não quero. Ele recuou, como se minhas palavras fossem uma faca.
Não é isso, ele disse, baixo. Não desta vez. Houve uma pausa longa, carregada de tensão. Então ele olhou para mim, seus olhos cheios de algo que parecia ser genuíno. Eu não estou aqui para tirar nada de você, Clara. Só quero fazer parte disso, do jeito que você permitir. Eu não vou forçar nada. A sinceridade em sua voz me desarmou, mas eu ainda estava hesitante. Por anos, eu construí barreiras ao redor do meu coração para protegê-lo, e agora ele estava pedindo para entrar novamente. Eu não sei se posso confiar em você, Marcos, murmurei, desviando o olhar. Eu sei que não posso mudar o passado, ele respondeu. Mas posso tentar construir algo melhor agora. Não por mim, não por você. Pelo nosso filho. Houve algo naquele momento, na maneira como ele falou, que mexeu comigo. Talvez fosse o cansaço de carregar tudo sozinha, ou talvez fosse a esperança que eu me recusava a admitir que ainda existia. Antes que pudesse responder, senti um desconforto estranho na barriga. Não era uma dor forte, mas o suficiente para me deixar alerta. Minha expressão mudou, e Marcos notou imediatamente. Clara, o que foi? Ele perguntou, preocupado. Não sei, talvez só cansaço, respondi, tentando minimizar. Mas o desconforto aumentava, e algo em meu corpo me dizia que não era normal. Marcos se levantou num instante, preocupado. Você precisa de um médico. Vamos agora. Eu tentei protestar, mas minha força parecia me abandonar. Rafael voltou exatamente naquele momento, e, juntos, eles me ajudaram a sair do restaurante e entrar no carro de Marcos. No caminho para o hospital, senti lágrimas escorrerem pelo meu rosto. Não era só medo pelo bebê, mas pela incerteza de tudo o que estava acontecendo. Pela primeira vez em muito tempo, eu não tinha controle sobre o que viria a seguir. Marcos dirigia com a mesma determinação que sempre teve, mas agora havia algo diferente nele. Pela primeira vez, ele parecia realmente preocupado, não com aparências, não com o que as pessoas pensariam, mas comigo e com o bebê. O silêncio do hospital era quebrado apenas pelo som ritmado das máquinas e pelos passos rápidos dos médicos e enfermeiros no corredor. Eu estava deitada na maca, olhando para o teto enquanto Marcos segurava minha mão. Sua expressão era um misto de pânico e determinação, um lado dele que eu nunca tinha visto antes. Clara, eu estou aqui, ele disse, com a voz firme, mas com os olhos marejados. Eu não vou a lugar nenhum. O médico entrou na sala e explicou que as dores eram uma complicação temporária, provavelmente causadas por estresse. Não havia risco imediato para o bebê, mas eu precisava descansar. O alívio tomou conta de mim, e por um momento, as lágrimas finalmente vieram. Você tem que cuidar de si mesma, Clara, o médico disse, gentilmente. E talvez seja a hora de aceitar ajuda. Ele olhou de relance para Marcos, e, embora eu quisesse retrucar, sabia que ele estava certo. Marcos ficou ao meu lado durante toda a noite no hospital, recusando-se a sair. Ele pediu um cobertor para dormir na poltrona ao lado, mas eu sabia que ele não fechou os olhos nem por um instante. Cada vez que eu acordava, ele estava lá, olhando para mim com uma intensidade que me assustava e confortava ao mesmo tempo. No dia seguinte, enquanto me ajudava a sair do hospital, ele fez algo que eu não esperava. Clara, ele começou, hesitante, eu sei que não tenho o direito de pedir isso, mas, venha para minha casa. Pelo menos até o bebê nascer. Eu parei no meio do corredor, surpresa com sua sugestão. Marcos, isso não faz sentido. Nós mal conseguimos conversar sem brigar, e você quer que eu me mude para a sua casa? Não é para mim, ele respondeu, rapidamente. É para você e para o bebê. Você precisa de descanso, de apoio. E eu só quero garantir que vocês dois estejam bem. Houve algo na sinceridade dele que me fez reconsiderar. Eu sabia que ainda havia um longo caminho pela frente, mas talvez aceitar sua ajuda não fosse um sinal de fraqueza. Alguns dias depois, me mudei para sua casa, um lugar que parecia tão familiar e, ao mesmo tempo, tão distante. Ele transformou um dos quartos de hóspedes em um espaço aconchegante para mim, longe do quarto principal. Respeitou meu espaço,
nunca cruzando limites que eu não permitisse. Durante aquelas semanas, vi um lado de Marcos que pensei ter desaparecido. Ele estava presente, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Ele lia sobre gravidez, preparava refeições simples e até ajudava a organizar as consultas médicas. À noite, enquanto eu descansava, ouvia-o do outro lado do corredor, trabalhando em silêncio, mas sempre com a porta entreaberta, como se quisesse estar acessível caso eu precisasse dele. Um dia, enquanto montávamos o berço do bebê, ele parou e me olhou. Clara, você ainda acha que eu não sou capaz de mudar? Sua pergunta me pegou de surpresa. Ele parecia tão vulnerável, tão diferente do homem que eu conhecia. Respirei fundo antes de responder. Eu não sei, Marcos. Mas acho que você está tentando. E isso já é muito mais do que eu esperava. Quando o bebê finalmente nasceu, a experiência foi ao mesmo tempo assustadora e mágica. Marcos estava na sala de parto comigo, segurando minha mão enquanto as lágrimas escorriam pelo seu rosto. Quando nosso filho chorou pela primeira vez, senti como se o mundo inteiro tivesse parado. Ele era perfeito, e naquele momento, tudo o que importava era o amor que eu sentia por ele. Marcos segurou o bebê com mãos trêmulas, um sorriso tímido no rosto. Ele é lindo, ele murmurou, com a voz embargada. Obrigado, Clara. Nos meses que se seguiram, Marcos se mostrou um pai dedicado, muito mais presente do que eu poderia imaginar. Aos poucos, começamos a reconstruir algo que tínhamos perdido. Não era fácil, e houve momentos de tensão e dúvida, mas a presença do nosso filho parecia unir partes de nós que antes estavam quebradas. Um dia, enquanto estávamos no parque com o bebê, ele se virou para mim e disse: Clara, eu sei que não posso mudar o passado, mas quero construir um futuro com você. Sem pressa, sem pressão. Apenas nós três. Olhei para ele, vendo não apenas o homem que me machucou, mas também o homem que estava disposto a crescer e a consertar seus erros. Talvez ainda houvesse esperança para nós, afinal. Às vezes, a vida nos coloca em situações inesperadas que nos forçam a enfrentar o passado e tomar decisões difíceis. Esta história nos lembra a importância da empatia, do perdão e da coragem de assumir nossas responsabilidades, mesmo quando o caminho parece complicado. E você? Como teria agido no lugar de Clara ou de Marcos? Deixe sua opinião nos comentários, adoraríamos saber sua perspectiva. Clique no vídeo que está na tela para continuar explorando histórias como esta e seguir sua própria jornada de autoconhecimento. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder relatos emocionantes que tocam o coração e nos fazem refletir. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo vídeo.